Vamos lá de novo. Eu não sei o que aconteceu no vídeo anterior, que de repente gravou somente 5 minutos, o chat não funcionava, esse YouTube, ou o YouTube que está complicado, ou sou eu que estou fazendo umas complicações por aqui. Mas vamos lá. A pergunta crucial que todos fazem é: qual é a origem do ser humano? Para os cristãos, a origem do ser humano está no início da Bíblia, né? Lá no início já fala, né, como surgiu o mundo, a criação, né? E foi questionado um padre a respeito, né? E ele falou que aquilo lá foi escrito assim, de maneira poética, meio infantil, para que as pessoas possam entender, né, através da fé, que elas tenham a certeza que quem criou o mundo foi um Criador. Né? Agora, o cristianismo, será que o cristianismo tem a resposta para o início do mundo mesmo, da maneira como eles contam ali nas escrituras, na Bíblia, né? Existem umas questões aí, foi questionado um padre, e o padre falou, né, que buscando na fé, a Bíblia descreve a história, mas isso não impede que a ciência ou outras teorias do universo, né, do universo todo, na Bíblia, então, o que ele quis dizer aqui é o seguinte, que ali existe, a Bíblia descreve como uma história alegórica, né, de como criou-se o homem. Porém, ela não está trazendo conhecimento de como foi formado o universo num todo, né? Porque o universo num todo, ele ainda é um mistério. Então, na Bíblia descrita de maneira religiosa, para que o homem entenda que foi Deus criador que criou tudo, né? O que dificulta o entendimento é porque foi usado, né, de uma imagem poética, muito simplista, dizendo que no primeiro dia ele fez isso, no segundo fez aquilo, no sexto terminou, no sétimo ele descansou. Que, na verdade, o que nós sabemos, né, é que esse um dia equivale a muitos anos, né, muitos e muitos anos para acontecerem as coisas. Né? Então, ali foi feito, segundo esse padre, né, foi feito de uma maneira muito simplista. O cristianismo não pode responder pelo universo todo. Primeiro, porque esse Deus aqui que tem na Bíblia, né, o Javé, né, ele é um Deus que foi criado. Agora, o criador do universo mesmo, ele é um ser incriado, porque ninguém tem condição, né, nem a ciência, nem a igreja, nem a filosofia, nem nada ainda tem condição de realmente dizer quando começou tudo. Né? Não existe isso. De acordo com o Big Bang, o universo surgiu há 14 bilhões de anos. Né? E em um momento em que ninguém tinha ideia como era o cosmos. Eu faço ideia para vocês, 14 bilhões de anos, o que tinha aqui? Não tinha nada, ninguém tinha ideia, não tinha ser humano, não tinha nada, né? E partiu-se do princípio de que um único átomo concentrou energia, tornou-se denso e quente e explodiu, surgindo o universo que conhecemos hoje, que nós sabemos hoje, que tem o universo com uma porção de estrelas, planetas, várias dimensões, existem outros universos, não existe só essa galáxia nossa, né? Só esses 11 planetas que nós conhecemos. Existem muito mais sóis, mais lua, mais planetas. E após a explosão, o cosmos começou a expandir, esfriar, formava matéria, né? Daí surgiram as galáxias, as estrelas, os planetas e coisas desconhecidas para nós. Mas ninguém sabe como isso começou. Tudo que fala é especulação. Em 2014, um papa ele falou que o Big Bang não contradiz a intervenção criadora divina, ou seja, a igreja passou a aceitar a teoria do Big Bang. Né? O que existia antes de tudo? Ainda fica a pergunta, até mesmo esse padre, né, ele fez essa pergunta, o que fica?
O que existia antes de tudo? Ninguém sabe, porque Deus é muito maior que o universo. Deus e o universo é a mesma coisa. O descrito na Bíblia é uma poesia, uma alegoria, que não tem como avaliar, pois é um relato religioso simples. Então, uma pessoa, quando você pergunta como foi criada, a pessoa citar o que está escrito na Bíblia, segundo esse padre aí, é muito simplista. Você achar mesmo que aconteceu daquele jeito. Então, aí já ficou uma dúvida, né, de que o cristianismo ele não tem condição de explicar como surgiu o mundo, e muito menos quem vive lendo a Bíblia, né? Ali é uma alegoria para a pessoa ter noção, através da fé, que quem criou tudo isso foi um Criador, né? A ciência encontrou explicação de como tudo começou no planeta, né? Que é um fator chamado panspermia. Panspermia, né? De que fala que a vida começou a partir de partículas no espaço que chegaram em nosso planeta, ou seja, formou-se tudo no outro lugar, daí essas partículas chegando aqui, vindas do espaço, que eles também não sabem dizer de onde, né? Chegou no espaço, no planeta primitivo, né? Para começar. E segundo o filósofo primitivo Anaxágoras, né, ele chamou de semente da vida. Então, simplificando aqui, segundo esse filósofo primitivo, ele diz que a semente da vida chegou de outro lugar, não tinha aqui na Terra, né, que tinha o planeta Terra, mas que a semente da vida vieram todos de outro lugar. E no século XX, né, e surgiu a ideia de que a vida começou aqui mesmo dentro do planeta. Então, a vida que tem aqui, dos animais, de tudo, começou dentro do planeta, porque em outros planetas não existe a mesma coisa que existe aqui na Terra, entendeu? Então, em cada planeta, segundo essa teoria, cada planeta, né, foi uma determinada semente lá para criar um tipo de ser vivo. Isso foi o que esse Anaxágoras, filósofo, né, ele deu a ideia disso, né? Mas da Terra, porque até então, na época, não se tinha conhecimento de que existiam outras galáxias, de que existiam outros planetas, né? Ele se concentrou apenas na Terra. No século XX, então, surgiu a ideia, né, de que a vida começou aqui. E graças às condições climáticas e atmosféricas da Terra primitiva, compostos presentes na atmosfera e radiação ultravioleta, né, teriam sofrido a ação dos raios da irradiação ultravioleta, fazendo com que moléculas simples se originassem junto a uma temperatura elevada, né? E daí aconteceu uma reação atmosférica e criou os primeiros aminoácidos, né? E esses aminoácidos, carregados pelas chuvas, foram depositados na onde? Nos lagos, nos oceanos, e reagiram ao contato com as rochas quentes da crosta terrestre, né? Por quê quente? Porque dentro da Terra existe o fogo, né? Então, aquece a crosta terrestre. E essa água aqui, toda cheia com esses aminoácidos, né? Eles reagiram-se ao contato com as rochas quentes da crosta terrestre e formaram as proteínas, né? Que começaram a se nutrir dos compostos orgânicos da água e transformaram-se em acervados, e a partir disso surgiu o material genético, os primeiros seres vivos, né? Então, tudo criado aqui na Terra mesmo. Agora, o que nós não podemos conceber é que, a partir disso, né, nós somos a evolução de macacos, né? Até o escritor Suassuna, né, ele sempre fala isso, que ele não consegue conceber que ele é a evolução de um chimpanzé, né? Não é impossível isso. Então, o corpo humano ele foi criado, né, para ele receber
pequenas consciências para serem expandidas aqui no planeta Terra. Essa é a ideia de hoje, que os seres extraterrestres formaram esse corpo e que nós, enquanto alma, éramos consciências expandidas, soltas por toda a galáxia, né? E que fomos colocados em um corpo para que nós pudéssemos evoluir, para que a gente pudesse se expandir. Por que esse corpo? Porque esse corpo é o que consegue sobreviver aqui no planeta denso como o planeta Terra. Por que nós não temos constantemente os seres extraterrestres aqui conosco? Porque eles não têm o mesmo corpo que nós, entendeu? Nós é que temos esse corpo, que nós somos nascidos aqui para suportar, né, a gravidade do planeta. Esse planeta é muito denso. Então, era preciso o quê? Criar corpos, né, para que as consciências pudessem entrar nesses corpos, vamos assim dizer, e se expandir, se desenvolver, tornar-se evoluídos, né, como são os seres que transitam por aí, os extraterrestres, que andaram fazendo corpos, andam cuidando do planeta, uma série de coisas. Agora, né, e para o cristianismo, Deus é o centro da criação. O cristianismo ele não nega isso, ele diz que Deus, sendo o cristianismo, né, aceitando que Deus é o centro da criação, e tudo aqui foi criado, só que ele tem uma ideia de dizer que tudo que está aqui foi criado para o homem, só para o homem. Então, o que o cristianismo afirma a ideia, né, de que a flora, a fauna, os minerais, tudo foi criado para o homem. Não, o homem, isso tudo foi criado para que haja um equilíbrio energético no planeta Terra. É por isso que existe, porque quando se criaram o corpo humano ele precisa de oxigênio. O que produz o oxigênio? São as árvores, que ela tira o gás carbônico da Terra, transforma em oxigênio e joga na atmosfera, né? Tudo tem a sua função. Tudo, e as rochas, para que servem? Para equilibrar o planeta, né? O planeta continuar no mesmo espaço, continuar no mesmo lugar, tudo é equilibrado. Então, aqui o cristianismo errou fazendo essa afirmação pelo seguinte, porque a partir do momento que o homem começa a desmatar, a partir do que o homem começa a deteriorar o planeta Terra, ele está prejudicando a si próprio, porque tudo na natureza, tudo que foi criado, a energia sempre vai buscar a sua forma inicial. É por isso que quando a gente desencarna, né, a gente vira o quê? Um ET, um extraterrestre. Nós vamos ser uma consciência, um espírito, uma alma, como as pessoas dizem por aí. Sem o corpo, né? Sem esse corpo aqui. Nós vamos ficar transitando por aí, ou vamos para algum lugar, como uma energia expandida, né? Aquele que desenvolveu o conhecimento, ele vai ter mais conhecimento do que outras pessoas. Aquelas que não desenvolveu conhecimento algum, ele perdeu a existência, ele perdeu a oportunidade de ele evoluir. É por isso que a gente fala que as pessoas aqui, quando vem aqui, porque o Espiritismo ele ensina assim, que a gente vem aqui para a gente pagar karma, pagar os débitos que a gente tinha, e tem que evoluir, né? Mas quem não fizer nada disso, ele pode voltar de novo, escolher e voltar para cá. Só que nessa situação toda, já se passaram 3.000 anos, né? E tudo continua igual. Por quê? O ser humano ele não evoluiu. E é necessário que nós nos evoluamos para quando a gente se tornar uma consciência expandida, nós tenhamos a evolução suficiente para não ficar vagando pelas galáxias aí, pelas dimensões, sem saber realmente o que deve ser feito, o que tem que fazer. Porque o que aconteceu dos extraterrestres criar esse corpo? É para que essas expansões aí pudessem usar esses corpos para elas poderem se desenvolver, poderem evoluir. Né? Quando você perde esse corpo, você precisa ir para outra dimensão com um pouco de evolução, ter aprendido alguma coisa. Mas não acontece isso. As pessoas se deixaram levar pela religiosidade, né? Se deixaram levar pelo comodismo.
não continuaram buscando, perderam a essência do porquê estar aqui. Fica só preocupado com a vida daqui, morreu e acha que não sabe o que vai acontecer. Né? Só que Jesus, quando ele veio aqui, existia antes, né? O cristianismo, ele aconteceu lá atrás, no ano 4 DC. Hoje, daí quando Jesus veio aqui, mesmo assim, ele contou, ele veio e falou, não, meu reino não é deste planeta, não. Né? Onde ficava o reino dele, quer dizer, era ele que tentava explicar isso, então ele tentou ensinar para a população, né, para a humanidade, né, que nós podemos nos expandir e quando o desencarne não acontece. A gente perde esse corpo aqui, né? Mas a nossa essência em espírito, em alma, em consciência, essa continua. E a evolução que a gente adquire, todas essas aulas aqui que a gente está estudando, ela vai ficando na nossa mente e nós vamos expandindo a nossa consciência cada vez mais. E a hora que se a gente se torna um espírito evoluído aqui nesse planeta e começa a trabalhar para o amor, sendo um espírito de luz trabalhando para a luz, quando a gente perder esse corpo, a gente vai continuar esse trabalho. Agora, ao passo que aquele que se acomoda, aquele que só vive das falcatruas, só vive fazendo coisa errada, ele não se expande, não acontece nada, a hora que ele desencarna, o que vai acontecer? Ele vai ficar vagando por aí, pelas galáxias, e não vai ter condição de fazer nada, vai ser um inútil, porque ele perdeu uma existência inteira. É essa o X da questão. Por que nós não podemos ficar de braços cruzados? Nós temos que cuidar. Certa vez fizeram uma pergunta do número da besta, né? Porque besta, Satanás, tudo isso foi inventado pelo homem. Mas perguntaram o que seria o número da besta. E falaram que o número da besta é o 666 que ele tem na cabeça. Né? Teve até filme a respeito disso. Então, o que seria? Veja bem, a energia de uma essência, de uma consciência, ela tem que ser um. A unidade, um é o número do Deus, do Criador, uma unidade. Essa unidade, a gente pode somar 1 sobre 1, né, que vai dar 1. Acontece que o dia ele foi dividido em 24 horas. Né? Então, nós vamos ter 1/3 para quê? 1/3 nós vamos ter para a gente comer, para a gente trabalhar. O homem cuida de 1/3 para trabalhar. Mas 1/3 para dormir. Né? O homem passa 1/3 do dia dormindo e 1/3 do dia trabalhando. Né? O outro 1/3 deveria ser o quê? Cuidar da espiritualidade, cuidar do desenvolvimento mental, cuidar daquilo que é a essência principal da sua existência. E isso não é feito. Porque se você soma daí 1/3 mais 1/3 mais 1/3, vai dar o quê? 3/3, que 3 dividido por 3 vai dar a unidade, né, do divino, que é a unidade do Deus, do Criador. Bom, mas o homem, ele não faz isso. Né? A gente só faz o quê? 1/3 que a gente trabalha, mais 1/3 que nós dormimos, né? Comemos, fazendo as coisas, ninguém cuida do poder mental, ninguém cuida de desenvolver sua mente, ninguém busca pelo autoconhecimento, ninguém procura o seu Deus interior, ou seja, nós ocupamos 2/3 apenas, né? Somando, vai dar 2/3. 1/3 que deveria ser dedicado à espiritualidade, né? Não é cuidado, que a pessoa acha que ela vai na missa ao domingo, já resolveu. Que ela vai congregar, já resolveu. Não, isso tem que ser feito diário. Se a gente almoça, janta, se a gente come durante todos os dias, nós temos que cuidar do espírito, alimentar o espírito todos os dias. Nem que seja para você ler uma estrofe de alguma coisa diferente. Se você entra nos canais, aqui no meu canal, tem um monte de coisa para aprender. Canal do professor Laércio Fonseca, uma porção de gente aí, né? O Elon, tem um outro cara aí que eu não me lembro direito o nome dele. Tem um monte de página aí ensinando todo mundo, né? Como desenvolver o lado espiritual, como passar a entender as coisas, né? Então, o que acontece? A gente cuida 2/3.
2 dividido por 3 vai dar o quê? Não dá para dividir. Coloque-se um zero, passa, vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Botamos o zero de novo. Vamos dar 6 de novo. Sobra outro 2. Mais 6, fica 666, uma dízima periódica. Daí deduziu que esse é o número da besta. O que vem a ser o número da besta? O número do oposto. Se você não cuida do seu espírito, você não está fazendo nada, está fazendo o que a besta quer. É isso que ele quis dizer, uma teoria aí que há muito tempo surgiu. Por isso que o número da besta é 666, é uma dízima periódica, que é o resultado do tempo que o homem não dedica para a espiritualidade, que ele não dedica para as coisas da sua alma, do seu interior, da sua psique, né, do seu desenvolvimento espiritual e mental. Isso aí não é exercitado, ele só trabalha, come. O homem, hoje em dia, ele só trabalha, ele come, ele faz sexo, ele se diverte e não faz mais nada. Ninguém cuida, são raras pessoas que cuidam da espiritualidade, que buscam pelo conhecimento, que buscam pelo entendimento, que expõem os seus conhecimentos para as pessoas com respeito a essa área. Não se desenvolve essa área. Ela ficou restrita à religiosidade e ficou restrita a alguns filósofos, né? Os filósofos nós não temos mais, né? São muito raros os filósofos que nós temos, e eles não se propõem a ficar discutindo essas coisas, porque eles estão preocupados em discutir sobre política, né? Eles não estão buscando também, pelo seu entendimento, e trazer o que eles acham, que eles pensam muito poucos os que existem, comparado com toda a população do planeta Terra. Nós não podemos ficar esperando que um filósofo descubra tal coisa, porque nós somos espíritos que estamos vindo de outras dimensões com muitos conhecimentos, né? E aqui, mas quantas encarnações nós já passamos por aqui? Entendeu? Então, nós precisamos ter em mente, né, que nós precisamos nos desenvolver como seres humanos, né? Nós precisamos desenvolver a nossa consciência para que a gente possa fazer uma unidade, né? Porque nós somos a extensão do Criador. O homem ele pode cocriar. Nós somos uma extensão do Criador, nós podemos cocriar coisas. Não é? E era isso que a gente aprendeu na aula de hoje. Eu espero que cada um tire um dia, assim no dia, 10 minutos que seja, e busque pelo autoconhecimento, aprender uma coisa nova, né? Buscar no seu interior algo que ele sabe, trazer à tona, passar para alguém. Né? Vocês podem usar o canal para fazer comentários, né? Se inscreva no canal, não paga nada. Faça os seus comentários, fala, eu gostaria de saber sobre tal assunto, né? Que eu vou ver, se eu não sei, eu vou buscar com meus colegas, com outras pessoas, e nós vamos começar a desenvolver, porque quando um de nós desenvolve um assunto, pode ver que vários desenvolvem o mesmo assunto, então vai sair um monte de ideia diferente, né? Mas eu queria agradecer a todos vocês que estão colaborando comigo. Tenha certeza que esse trabalho é nosso e ele não vai ser em vão. Nós estamos fazendo algo que foi determinado para nós, essa é a nossa missão, desenvolver-se como seres humanos, para quando a gente fizer essa passagem daqui, quando chegar a transição, né, se nós estivermos aqui, nós podemos encarar essa transição com sabedoria, para orientar outras pessoas, né? Ou se estivermos em outras dimensões, que nós saibamos exercitar o nosso poder de colaboração, distribuindo amor para as pessoas, né? É importante quando você acorda, você fala, eu quero ser um ser de luz, eu quero trabalhar para a luz, eu quero levar o amor incondicional para as pessoas, para que elas se desenvolvam. E é isso que eu queria deixar para vocês nessa minha videoaula. Uma boa noite. Namastê.